Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nesse momento, iremos trabalhar os módulos 42 e 43, tá? Bom, lá na nossa página 73 do nosso material didático, o assunto é semelhança, certo? Então, o objetivo da aula de agora, né? Trabalhar os conceitos, né? O principal conceito de semelhança, tá bom? Reconhecer, né, que figuras semelhantes elas preservam a forma e a proporcionalidade entre os seus lados homólogos. Esse é o principal objetivo, tá bom? Então vamos lá, compartilhar com vocês aqui meu material e aí nós iremos comentar sobre esse assunto, tá bom? Então vamos lá, módulo 42 e 43, semelhança. O que acontece, pessoal? A gente só consegue identificar figuras semelhantes se a forma e os lados proporcionais, né, se essas duas condições elas forem respeitadas, certo? Então, olha só, eu vou mostrar aqui para vocês que a forma somente não é suficiente para garantir semelhança entre figuras, tá? Verifique que à minha esquerda, né, temos ali um monitor antigo, aquele monitor de televisão, aquele espécie de tubo de imagem. E à direita, nós temos a TV tela plana, certo? Bom, ambos são retângulos, certo? Mas por que não são semelhantes, né? Porque eu não posso afirmar que o modelo de TV, né, de tubo e o modelo de TV tela plana não são figuras semelhantes. Primeiro, eles não preservam as medidas, né, proporcionais. Verifique que no tubo de imagem você não tem a mesma imagem que é apresentado na TV de tela plana. Por exemplo, o tamanho do gol, né, foi, de certa forma, diminuído quando a gente pensou na TV de tubo em relação à TV de tela plana. Uma outra característica que a gente pode observar é a perna do jogador. Verifica lá que no modelo de TV de tubo, você não tem uma parte lá do jogador que vai chutar a bola, certo? Isso porque não foi preservada as dimensões. Foi preservado apenas a forma, retângulo e retângulo, certo? Então, é muito comum a gente acreditar que só por ter a mesma forma são figuras semelhantes. Por exemplo, se você tem dois triângulos, eu não posso afirmar que quaisquer dois triângulos serão semelhantes. Eles precisam ter, além da forma, precisam ter os lados homólogos proporcionais, certo? Então, aqui, ó, o texto, né, esse texto aí da TV, diz o seguinte, eu vou ler aqui o primeiro parágrafo com vocês. Ó. Observe que a TV de tubo tem um formato retangular mais próximo de um quadrado. Por essa razão, ao exibir a mesma imagem nesse formato de tela, há uma perda nas duas laterais, em que parte do jogador não aparece, assim como parte do gol. Essa situação ocorre pois a forma retangular nos dois aparelhos não indica que sejam retângulos semelhantes. Verificaram? Então, ó, não podemos afirmar que esses dois retângulos são de fato semelhantes, certo? E aí, o texto mostra para a gente o seguinte: dois polígonos são semelhantes caso ocorram simultaneamente as duas condições seguintes. Primeira condição, ângulos correspondentes congruentes. A gente já aprendeu o significado de congruente, mesma medida, certo? Bom,
Medida dos lados correspondentes, elas precisam ser proporcionais. Bom, é necessário que ocorram as duas condições e não apenas uma delas. Foi o que aconteceu no exemplo acima. A TV de tubo é um retângulo, a TV tela plana é um retângulo, mas respeitar a forma não garante semelhança entre as figuras. O que garante semelhança é, além de respeitar a forma, precisa respeitar também a medida dos lados, né? A proporcionalidade na medida dos lados. Bem, pessoal? Então, presta atenção nisso. Além da forma, tem que preservar a medida, tá bom? A proporcionalidade entre a medida. É legal? Então, vamos lá. Dando continuidade, olha lá. Vou dar continuidade aqui para gente. Note o seguinte. Agora, você tem ali, né, duas imagens em tela plana em que foi preservado a forma, ambos são retângulos, e foi preservado também a proporcionalidade entre as medidas. Verifique que tudo que está na imagem menor é igualzinho a tudo que está na imagem maior, certo? O tamanho do gol foi preservado, o jogador que vai chutar a bola foi preservada, todas as medidas, certo? O que ficou diferente foi justamente a proporcionalidade, né? Um foi ampliado e o outro não, o outro foi reduzido, né? Então é interessante a gente atentar para esse detalhe, tá legal? Então, seguindo a ideia apresentada, podemos ter telas de tamanhos diferentes, mas projetando a mesma cena, pois são formadas por retângulos semelhantes. Então, olha o exemplo aí de retângulos semelhantes. Tudo bem? Mas e aí como que a gente leva toda essa ideia, né, para a matemática, para os cálculos? Então, aqui, olha só, o próximo exemplo vai dar justamente essa ideia para a gente, né? Como que isso tudo fica na matemática? Como é que eu faço contas para descobrir se as figuras são de fato semelhantes? Então, olha só. Os ângulos correspondentes são congruentes e a razão entre as medidas de altura da tela em cada modelo é igual à razão entre as medidas dos comprimentos correspondentes. Bom, aqui um exemplo prático. Olha lá. Verifique o primeiro retângulo, né? Ele tem lá dimensão 3 e dimensão 2. Verifique o segundo retângulo. Ele tem dimensão 6 e dimensão 4. Sabemos que retângulo possui 4 ângulos de 90. Logo, o segundo retângulo também vai ter 4 ângulos de 90. Portanto, a forma já foi preservada. 4 ângulos de 90, 4 ângulos de 90. Certo? Retângulo, retângulo. Então, a forma foi preservada. Vamos verificar a segunda condição de semelhança. Qual é a segunda condição de semelhança? A segunda condição de semelhança é justamente o quê? A medida proporcional entre os lados. Vamos ver se isso está sendo preservado? Olha lá. 3 está para 6, assim como 2 está para 4. 3 dividido por 6 vai dar 1 sobre 2, vai dar a fração 1 sobre 2. 2 dividido por 4 também vai dar a fração 1 sobre 2. Dessa forma, a gente consegue preservar a medida. Olha lá a indicação. Olha lá, pessoal. Nas figuras temos. Então, vamos ver aqui. Nas figuras temos. Então, vamos lá. Ângulos correspondentes, certo? Ângulos correspondentes congruentes. Então, o ângulo A congruente ao ângulo E. O ângulo B correspondente ao ângulo F. O ângulo C correspondente ao ângulo G. E o ângulo D
correspondente ao ângulo H, e ambos iguais a 90 graus. Bom? E os lados correspondentes proporcionais? Olha lá, 3 está para 6 e 2 está para 4. Se a gente consegue simplificar 3 e 6 e 2 e 4 e dar origem ao mesmo resultado, dizemos, né, que esse resultado encontrado, que no caso é 1 sobre 2, é a razão de semelhança. Geralmente, a gente representa a razão de semelhança com a letrinha K, tá bom? Então ali, ó, K é igual a meio, ou seja, a razão de semelhança encontrada é igual a meio, ok? Então, pessoal, falei que essa aula ia ser bem curtinha, então a gente já consegue explicar para vocês aí o que vem a ser figuras semelhantes e ainda conseguimos explicar também o que vem a ser a razão de semelhança, tá bom? Espero vocês na próxima aula.